Olá, professor, eu sou o Vinícius Oi, professor, eu sou o Lucas. e hoje a gente vai estar falando aqui sobre a validação dos roteiros 4.1 e 4.2 utilizando o Arduino. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aqui está a validação do roteiro, é pedido no exercício 1, que seja utilizado o Arduino para implementar os circuitos lógicos conforme estão aqui. Esse circuito aqui já está no circuito 4.2, no experimento 4.2. Essa tabela verdade que tem que ser obtida na saída. O circuito está aqui acima nessa simulação. Aqui, circuito do roteiro 4.2, sem simplificação e com simplificação. Aqui não tem nenhuma porta lógica, obviamente, porque toda a lógica está dentro do Arduino. Aqui pode ser observado o código, as variáveis que foram utilizadas, os pinos do Arduino que foram utilizados como entrada e como saída. E aqui está a expressão lógica que é obtida através daquele circuito lógico. Então, aqui A negado, B negado, C, nós temos A negado, E, B negado, E, C. Essas duas barras significam um OU, então aqui temos um OU. Toda essa expressão lógica está aqui. Quando o circuito é simulado, o comportamento dele vai preencher essa tabela. Como aqui as três chaves estão ativadas, a saída é 0, conforme pode ser observado aqui na tabela. Se for colocada posição, por exemplo, 1, 0, 0, a saída vai ser 1, conforme pode ser conferido aqui na tabela. Se for testada todas as posições, esse circuito vai seguir exatamente o que é previsto aqui. Todos desligados, está tudo no 0. Se ligar o primeiro, a saída vai para 1. Dá para ser testado caso a caso, mas toda a lógica está aqui. Aqui é o mesmo circuito, a mesma lógica, mas com uma simplificação. Toda essa expressão lógica ela pode ser resumida nessa expressão bem mais curta. Então, no código desse Arduino, está essa expressão mais curta. A variável A, E, B negado, ou A negado B, ou B negado C, conforme está aqui na expressão. Aqui o resto da programação é exatamente igual ao do circuito anterior. Fechar o código. Caso seja simulado, vai se comportar exatamente da maneira que tem que se comportar para preencher essa tabela aqui. Quando é 001, vai ligar. Quando for 010, vai continuar ligado. Quando for 01, vai estar ligado. Quando for 100, também vai estar ligado. Aqui rola essa demora, mas é porque essa prática é um pouco pesada para o Tinkercad conseguir simular. Quando for 101, também vai estar ligado. Quando for 110, vai estar desligado. E quando todo mundo for 1, também vai estar desligado. Aqui a saída, todo mundo é 1 e a saída é 0. Descendo aqui, nós temos os outros circuitos que têm que ser validados com essa lógica. Esse circuito aqui é da experiência 4.1 e ele simula uma porta OU. Essa expressão lógica do OU está aqui dentro do Arduino. Pode ser observado no código. Aqui as variáveis, os pinos do Arduino, a lógica, e aqui tem um comentário indicando que o usuário deve escolher se ele quer utilizar a expressão simplificada, aqui com um simples OU entre as variáveis A e B, ou a expressão sem simplificação, conforme é visto aqui. Este circuito ele tem 4 portas lógicas, no entanto, ele se comporta apenas como uma. Então, aqui tem uma expressão maior que está simulando exatamente esse circuito com 4 portas lógicas. Dá para fazer um teste, nesse caso, com a expressão lógica simplificada antes. Iniciando a simulação, quando as duas entradas estão em 1, a saída é 1. Quando uma das entradas vai para 0, a saída continua sendo 1. Se trocar as entradas que estão em 1, a saída continua sendo 1. E quando as duas entradas forem 0, a saída vai descer até 0, como está mostrando aqui. Esse circuito aqui, ele tem que validar essa expressão lógica aqui, que também
se comporta como uma U, pode ser observado aqui no roteiro, vai se comportar como uma U. Aqui, quando uma das entradas estiver ativa, vai ter uma saída positiva. Se as duas estiverem em nível 1, a saída também vai ser 1. E se caso as duas sejam 0, a saída também vai descer até 0. Este circuito aqui é o circuito 3, em que nós temos duas entradas nas inversoras e uma saída saindo da NOR. Esse circuito ele se comporta como uma E, então todo esse circuito aqui é uma simples expressão lógica E. Pode ser observado no código do Arduino. Aqui o aviso que o usuário deve escolher entre a expressão lógica E aqui simplificada ou na expressão maior que simula exatamente o circuito que está na prática. Fechar o código aqui. A saída só será 1 quando as duas entradas estiverem em 1. Então, caso seja colocada uma entrada em nível 0, a saída vai descer exatamente para 0, conforme está acontecendo aqui. Caso as duas entradas sejam 0, a saída vai continuar descendo até 0. Não importa ligar só uma, a saída continua sendo 0. O circuito a seguir, o circuito 4, é este aqui, com duas entradas entrando em inversoras, a saída das inversoras entrando numa porta OR, e a saída é a saída da porta OR. Nesse caso, o circuito se comporta como uma NAND, uma E invertido. Ou seja, a única possibilidade de ter uma saída 0 é quando as duas entradas forem 0. Aqui pode ser observado que as duas entradas estão em nível 0 e a saída está em nível 1. Caso liguemos uma dessas entradas, a saída continuará sendo 1. Caso seja ligada apenas a outra entrada, a saída continuará sendo 1. Caso as duas entradas sejam ligadas, a saída vai descer até 0. Aqui rola um pequeno delay devido ao tamanho da simulação. O último circuito é um circuito simples, em que uma porta NOR está sendo colocada com as entradas em curto, e esse circuito ele se comporta como uma inversora simples. Aqui, no código dos circuitos, pode ser observado a variável A e a variável A com a saída invertida, ou a variável A simplesmente invertida. Aqui, novamente, o usuário deve decidir se ele usa essa expressão ou a expressão simplificada. Caso ele deseje trocar a expressão que está sendo utilizada no circuito, é função do usuário deletar as duas barras que estão antes da expressão lógica. Vamos para a simulação. Vem aqui, deleta as duas linhas e adiciona na linha de baixo, que não vai ser utilizada mais. Iniciando a simulação, esse circuito se comporta como uma inversora. Neste caso, a chave de entrada está desligada e a saída está ligada. Quando a entrada é ligada, a saída vai até 0. Então, esse é a primeira parte do roteiro de validação, em que é utilizado o Arduino para implementar todos os circuitos de portas lógicas. Vou parar de compartilhar minha tela. Agora, o Rog vai assumir para explicar o exercício 2. Obrigado, Vinícius. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Como o Vinícius falou, eu vou falar um pouquinho sobre o exercício 2. E o que era pedido, né? A gente pegou a tabela verdade de 6 entradas, que foi disponibilizada no Moodle, para implementar no Arduino a função lógica, né, que representasse ela e que retornasse as saídas S1 e S2. E também a gente utilizou o método de Kine-McCluskey no site 32x8 para a gente poder manipular as entradas e as saídas e também poder avaliar os resultados no final. Então, né, só relembrando aqui, essa aqui é a tabela verdade que a gente trabalhou, uma tabela verdade com 6 entradas A, B, C, D, E, F, e as saídas S1 e S2 com diferentes valores aqui, né? E foi uma tabela bem grande, assim, né, com 64 variáveis, só para a gente poder trabalhar em cima dela. E o que a gente fez? Então, inicialmente a gente pegou e foi trabalhar com esse circuito no Tinkercad. Então, aqui a gente tem todas as entradas aqui, de A a F, representadas inclusive por esses interruptores deslizantes. Assim, a gente pode trabalhar com elas ao longo da simulação.
E as duas saídas, elas estão aqui nos LEDs, né? O LED vermelho e o LED azul, representando as saídas S1 e S2. E aqui o nosso Arduino para poder controlar todo esse processo. E eu não vou estar aqui, tipo, fazendo todos os processos, porque né, senão a gente vai ter que estar fazendo 64 diferentes funções aqui para ver as 64 diferentes saídas. Mas a gente fez aqui no roteiro, né? A gente trabalhou primeiramente no site 32x8 para poder descobrir qual seria a função de saída que é obtida a partir daquela tabela verdade. Então, aqui, a partir dessa tabela verdade, a gente conseguiu, com as saídas, saber qual que é a expressão lógica, né? Qual função lógica retorna essa saída. Então, essa aqui é a função lógica que o site nos retornou. E, colocando essa função lógica dentro do Arduino, dentro da lógica do Arduino, a gente tem um circuito que retorna essas saídas. Então, aqui está o desenvolvimento da lógica do Arduino, né? A gente colocou as variáveis aqui em cima. Aqui estão os pinos os pinos do Arduino que tem as entradas e as duas saídas, né? As 6 entradas e as duas saídas. E aqui realmente começa o desenvolvimento da lógica em si. Então, aqui estão as duas expressões lógicas para saídas, né? Então, a expressão lógica para a saída S1 e para a saída S2. Então, eu vou dividir minha tela aqui, que eu acho que fica interessante também, só para mostrar essa parte. Deixa eu dividir minha tela. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a expressão lógica para a saída S1, que a gente obteve a partir do método McCluskey. Então, a gente tem B negado, C negado, E negado, F negado, todas elas unidas entre si por uma função lógica E. Então, aqui, né, na função S1, a gente tem B negado, E, C negado, E negado, E, F negado, que é o primeiro termo dessa expressão, e ela se relaciona com os outros termos a partir, né, de uma função lógica OU, representada por essas duas barrinhas aqui dentro da fórmula, e cada uma das outras linhas aqui representa um desses termos da expressão. Da mesma forma que foi feito isso para a variável S1, a gente também fez para a variável, a gente também fez para a variável S2. Aqui também está o circuito, né, com a menor simplificação possível para a saída S1. É realmente um circuito que utiliza muitas portas lógicas, mas é justamente por ele ter muitas entradas, então essas muitas portas lógicas são necessárias. E aqui, né, foi feita a mesma coisa para a saída S2. Então, foi colocado lá no site e retornado o valor da expressão lógica da saída. Então, eu vou dividir a tela novamente, só para a gente avaliar aqui um dos termos. Então, aqui a gente tem A negado, B negado, C negado, E negado e F, que é a primeira linha aqui. A negado, B negado, E, C negado, E negado e F. Da mesma forma como na primeira saída S1, elas são ligadas entre si por portas OU. Então aqui a gente tem a função lógica OU conectando cada um dos termos dessa expressão para retornar a nossa saída. Então é isso que acontece dentro desse experimento. Foi justamente para a gente poder avaliar o que acontecia nas saídas com essa lógica aqui. E, por fim, aqui a gente está retornando, né, nos pinos 7 e 6 as variáveis de entrada S1 e S2, que são onde estão localizados os LEDs que vão estar piscando, né, quando a saída for valor lógico 1 ou vai estar aceso, né, quando for valor lógico 1 ou apagado quando for valor lógico 0. Então, só fazendo uma pequena simulação aqui, por exemplo, eu vou começar a rodar a simulação. Quando a gente tem todos os valores em zero das nossas variáveis de entrada, a gente tem a nossa saída S0 positiva aqui, né? Tipo, o LED está aceso e o LED da S2 está apagado. E a partir do momento que a gente começa a variar aqui os valores de entrada, a gente percebe que os LEDs eles vão mudando de valor. Aqui está com um delay bem grande, mas é justamente porque a gente está com um circuito bem pesado aqui, e aqui a gente pode ver no hora do simulador que ele está diferente da hora relógio, né? Ele está bem lento aqui, então a gente acaba não conseguindo ver tão bem o experimento, mas ele realmente está funcionando e está retornando a lógica que a gente colocou dentro do Arduino, que foi validada a partir do método McCluskey. Beleza. Vou voltar aqui novamente para o nosso circuito, para o nosso roteiro.
Depois que a gente conseguiu avaliar tanto pelo método quanto o desenvolvimento no simulador do Arduino, aqui também está o circuito mais simplificado possível para sair da S2, usando as portas lógicas aqui. E aqui está as saídas, né? Novamente, só para a gente poder relembrar. E aqui colocado. O que a gente percebe, né? Como a gente tem bastante entradas, fica realmente inviável a gente fazer pelo método do mapa de Carnot. Por isso que foi necessário utilizar esse outro método do Kini-McCluskey. É uma tabela que realmente que utiliza mais variáveis. Ele foi um método que se mostrou necessário, né? E realmente muito eficiente para esses casos que têm maiores entradas. E agora falando um pouquinho sobre o exercício 3. O exercício 3, ele pedia para que a gente pudesse trabalhar com a tabela verdade de 3 entradas do Excel e representasse, né, implementasse no Arduino a função lógica que representa o produto das somas, a soma dos produtos, né, tanto para saídas S1, tanto para saída S2, e depois comentar os resultados obtidos. Então, só relembrando aqui, a gente tem a nossa tabela verdade para 3 entradas, então 3 entradas aqui, 2 saídas, e a gente vai avaliar ela, o que vai acontecer quando a gente implementa isso no Arduino. Então, agora falando um pouquinho do que a gente fez. Aqui está o circuito, ele está um pouquinho pesado, porque tem bastante Arduinos nele, mas o que acontece? Cada um desses 4 representa uma das lógicas que era pedida. Então, por exemplo, aqui pede a função lógica, que representa o produto das somas para CDS1. Aqui, nesse de baixo, a soma dos produtos para CDS1. Vou ligar aqui que fica melhor de ler. Aqui nesse outro circuito, o produto das somas para sair S2, e aqui embaixo, a soma dos produtos para sair S2. Então, vamos lá. Todos os circuitos eles são muito parecidos entre si, o que muda realmente é a lógica que está dentro do Arduino. Então, eu vou abrir a lógica desse primeiro, o que ele é. A lógica é o produto das somas para CDS1. Então, eu vou clicar aqui para ver o código. Aqui a gente inicialmente, né, declarou as nossas variáveis de entrada, colocou quais que são os inputs e outputs dentro dos pinos do Arduino. E aqui está realmente a nossa lógica do circuito. Então aqui a gente colocou, por exemplo, quando a gente fez aqui na validação do roteiro, né, como é que a gente ia saber qual que ia ser a lógica? Primeiro a gente fez os cálculos, né, como essa é uma tabela com menos variáveis, é uma tabela com somente 3 variáveis, a gente não precisou utilizar o método de McCluskey, mas a gente pode utilizar o método de mapa de Carnot. Então aqui está uma representação do mapa de Carnot, com as saídas que são com as saídas aqui da tabela. E aqui a gente pode fazer os cálculos para descobrir qual que seria a saída na forma de produto de somas. Então, essa forma aqui foi colocada aqui dentro do código, né? E a gente pode ver que ela realmente faz isso aqui. Então, é um produto, né, de somas. Que foi... Opa, deixa eu só tirar. Tá aparecendo, beleza. Que foi o que a gente conseguiu encontrar a partir do método de mapa de Carnot. Então, foi isso que a gente fez para a primeira parte, assim. E assim a gente consegue desenvolver uma lógica que represente esse circuito. Beleza? Vou rodar uma vez aqui essa simulação, né? Só para a gente ver o que acontece com o LED. Deixa eu só dar um zoom, ele está um pouco lento aqui. Está um circuito bem pesado, mas não tem problema. Vou deixar todos em off aqui por enquanto. E daí o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar assim com ele, aí o LED ele fica piscando aqui embaixo. Agora ele está mostrando bem direitinho, depende muito, né, é claro, da variável de entrada que eu estou aplicando. Ele vai se comportar de acordo com essa tabela verdade, essa aqui é a saída S1, para esses diferentes valores de 3 entradas, ele vai estar retornando essa saída. Mas ele está com um pouco de delay, está um pouco ruim de mexer aqui na simulação, então eu vou parar aqui para a gente poder continuar o vídeo. Beleza. Agora para a saída S2, a gente fez o mesmo processo aqui, e através do método do mapa de Carnot, e foi aqui seguindo para encontrar essa expressão. A gente anota aqui que nessa expressão a gente tem algumas variáveis que são complementadas, né? Mas eu vindo aqui no produto das somas, opa, está um pouco lento, produto das somas para CDS2, que é esse circuito aqui, eu posso dar uma olhada no código, da mesma forma, né, a gente declarou as variáveis, as entradas e saídas, mas o que muda realmente em todos esses circuitos é a expressão lógica.
Então, aqui a gente tem um produto de somas para a saída S2. E aqui, né, para as variáveis que são negadas, a gente já deixou elas negadas aqui também. E assim funciona o circuito para essa situação. Aqui, né, tem ele retorna aqui o LED aceso quando essa variável aqui for verdadeira. E depois ele apaga quando ela for negada, assim, depois de 1 segundo. Beleza, daí agora eu vou para o próximo circuito, que é a função que representa a soma dos produtos para a saída S1. Então, deixa eu vir aqui. A soma dos produtos para a saída S1 é esse circuito aqui de baixo. Deixa eu diminuir o código aqui para a gente poder ver. Então, soma dos produtos para a saída S1. A gente pode ver aqui, deixa eu abrir o código, que a gente fez da mesma forma de todos os outros, a única coisa que vai variar é realmente o que está escrito aqui na nossa função lógica dentro do Arduino. E como é que a gente fez essa função lógica? Foi da mesma forma que foi da mesma forma que a gente fez as outras duas expressões acima, utilizando o método de mapa de Carnot, que a gente fez agora pelo próprio site. E ele nos retornou aqui a saída mais simplificada possível, sendo dessa forma. Então aqui a gente anota que não é mais um produto de somas, né? Agora a gente está trabalhando com soma de produtos, que é o que está sendo representado por essa expressão lógica aqui. Aqui a gente tem uma soma de produtos para representar essa expressão lógica. Acontece que esse circuito e o circuito de cima aqui, eles são completamente equivalentes, né? Eles são completamente iguais entre si, as saídas deles vão ser exatamente as mesmas. O que muda é só a expressão lógica, né? Uma é soma de produtos, a outra é produto de somas, mas as saídas vão ser exatamente as mesmas. E por fim, nesse último circuito aqui, a gente vai ter que estar trabalhando com o soma de produtos, né, para a saída S2 agora. E da mesma forma que o outro, todas as funções aqui são iguais, o que muda é realmente a expressão lógica, que a gente tem aqui uma soma de produtos para a saída S2. Deixa eu só abaixar aqui para chegar para a saída S2. Tá essa expressão aqui, uma soma entre produtos. Beleza? Então, daí só explicando, né, quais que foram os resultados lógicos que a gente obteve, foi realmente que a gente poder analisar, né, qual circuito seria mais interessante. Então, vendo assim esses quatro diferentes circuitos que a gente pode analisar. Por exemplo, para a saída S1, a gente pode trabalhar de duas formas diferentes. De produto de somas, né? Aqui um produto e somas, e aqui soma de produtos. Se a gente for analisar esse circuito, ele é muito parecido entre si e ele utiliza o mesmo número de portas lógicas, né? Aqui a gente tem 3 portas lógicas OR e uma porta lógica e aqui a gente tem 3 portas lógicas e uma porta lógica OR. Então, no somatório total, a gente tem o mesmo tanto de portas lógicas, então dependeria muito do que o usuário teria consigo, né, na hora que ele estivesse realizando a prática presencialmente, para poder desenvolver esse circuito. Agora, para sair desse 2, a gente tem aqui em produto de somas e somas de produtos. Só que aqui a gente tem um total de 4 portas lógicas e aqui a gente tem um total de 3 portas lógicas. Então, em uma prática presencial, seria interessante que a pessoa utilizasse esse circuito aqui. É claro, né, que depende muito dos componentes, né, das portas lógicas que ele tem disponível para si naquele momento, mas o ideal seria utilizar sempre o circuito com menos portas lógicas possíveis para economizar, né, tanto em questão do material e também em questão de possíveis erros que possam acontecer ao longo do processo, né? Quanto mais portas lógicas, mais erros podem estar acontecendo. E é isso, a parte do experimento 3. Agora eu vou parar de compartilhar para deixar o meu amigo falar sobre o experimento 4. Então, agora nós vamos entrar no experimento 4, que é o exercício mais legal, na minha opinião. Aqui, a função do exercício é, com 4 entradas, 4 bits de entrada, implementar com o Arduino esse conjunto de funções lógicas. Então, em apenas um Arduino, todas essas funções e manipular as entradas com botões e as saídas vão ser sinalizadas por LEDs. Aqui está o circuito, então nós temos as 4 entradas utilizando interruptores e as 4 saídas com LEDs. Na verdade, uma entrada, uma saída, mas com 4 bits cada um. Aqui pode ser observado o código, são declaradas as variáveis
é definido o modo de cada pino que será utilizado, então entradas e saídas, e é feita uma comunicação serial para que o usuário possa alterar os níveis dos interruptores e depois realizar uma operação. Então, aqui está implementada o menu de escolha, qual expressão lógica o usuário quer usar, será printada na tela a mensagem, digita o número correspondente à operação desejada, o usuário pode escolher de 1 a 5. Aqui, toda a expressão lógica que vai fazer um deslocamento em n bits para fazer a operação bit a bit que é desejada. Aqui está toda a lógica, a entrada é A mais B mais C mais D. Aqui, por causa do deslocamento, o número de vezes que foi deslocado, então a variável A é deslocada 3 bits, a variável B 2 bits, a variável C 1 bit, a variável D não precisa ser deslocada, pois é o de menor valor, já está em forma individual. Aqui, o programa recebe a escolha do usuário. Essa é uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar vai receber o valor digitado. Aqui nós temos o equivalente ASCII para 1 até 5. Então, 49 sendo 1, 53 sendo 5. Porque o usuário vai digitar num teclado e esse teclado tem uma comunicação ASCII. Caso o número não seja correspondente a nenhum desses valores, caso o usuário digite 6 ou digite G, porque em ASCII tudo vira número, aí a mensagem de erro aparecerá, errou. Se for essa mensagem, se o número digitado pelo usuário for um número válido, vai ter essa operação lógica, que será subtraído 48, que vai, entre aspas, traduzir de ASCII para decimal. Se a opção for 1, será realizada a operação decimal bit a bit aqui, representado por uma barra, que é a operação ou com o dado 0010, que em forma hexadecimal, se não me engano, é o número 13. Não, é o número 2. Aqui é a outra parte, caso a opção seja 2, será feita uma operação AND, bit a bit com 1101, que aqui é o número 13. Aqui, caso não seja nenhuma dessas duas, pode ser a opção 3, uma operação NOT, vai ser negado, toda a entrada será negada. Caso não seja, será a opção 4, que vai ter uma operação SHOR com 1100, que é o exclusivo. Esse é o dígito que representa essa operação. Caso não seja, será a opção 5, que será um XNOR bit a bit com 0011. Esse é o símbolo da operação XNOR. Caso não seja nenhuma dessas 5 opções, já tem a mensagem de erro aqui em cima. Aqui, cada saída receberá um valor, cada bit de saída terá um valor e cada bit será encaminhado para a sua respectiva saída. Vamos mostrar aqui no monitor serial. Deixa esse aqui para cá. O usuário vai digitar a operação que ele deseja fazer. Então, vamos escolher um número aqui. Vamos fazer a primeira operação, uma operação OR com... Vamos iniciar a simulação antes. Aí, aqui, 1000, operação OR com 0010. Então, a saída deve ser 1010. Vamos digitar 1, enviar. Aqui a saída, 1010. Aqui o usuário pode escolher novamente uma operação que ele deseja fazer. Vamos fazer uma operação AND com 1101. Como a entrada vai ser 1010. Se for executada a operação aqui, só vai acender o primeiro LED, que é o único caso em que a operação AND vai funcionar, que as duas variáveis que estão sendo utilizadas são positivas e nos outros casos, uma das variáveis é negativa, pelo menos. Uma operação NOT aqui, caso seja digitado 3, vamos manter o mesmo valor de entrada, 1010, a saída terá que ser 0101. Enviando aqui, a saída é 0101. Caso o usuário deseje fazer a operação SHOR com 1100, é só digitar 4 e enviar. A saída será um exclusivo com a variável de entrada e a variável presente no menu.
Caso o usuário deseje fazer um XNOR com 0011, é só basta digitar 5 e enviar. E a saída será um XNOR, que no caso aqui foi exatamente igual. Vamos mudar o valor de entrada para todo mundo ligado e testar mais uma vez. Aí está o XNOR, que só será ligado, a variável só será ativada quando for exatamente igual às variáveis. Caso as duas variáveis sejam baixas, como aqui, tem que acender todos os LEDs. Então aí, esse é o experimento 4, um circuito bem legal que tem que mexer bastante no Arduino para implementar todas essas expressões e fazer operações bit a bit com os dados que foram dados. Essa foi o vídeo relacionando com o relatório 4.1 e 4.2, a validação com o Arduino. Obrigado. Isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.